Como parar de se importar com o que pensam de você? Você já parou para pensar quanto tempo da sua vida você perde tentando agradar os outros? Você escolhe a roupa pensando no que vão falar. Você fala mais baixo para não parecer metido. Você aceita convites que não quer só para não decepcionar ninguém. E no final do dia, quando deita na cama, sabe o que sente? Cansaço. Porque viver para agradar os outros é o jeito mais rápido de se transformar em um fantasma de si mesmo. Epicteto já tinha avisado. Se você quer ser invencível, não lute por aquilo que não depende de você. E a opinião dos outros é exatamente isso. Algo que você não controla. Pensa comigo. Você passa horas se preocupando se fulano vai te achar inteligente, se ciclano vai te achar bonito, se o pessoal do trabalho gosta de você. E sabe qual é a real? Eles nem estão pensando em você. Estão ocupados demais pensando neles mesmos. Isso é o que os psicólogos chamam de efeito do holofote. A gente acha que todo mundo está nos observando, analisando cada passo, cada erro, cada detalhe. Mas a realidade é bem menos dramática. As pessoas estão tão focadas nos próprios problemas que mal notam o que você faz. Ou seja, você sofre por um julgamento que nem existe. Quer ver como isso é real? Lembra do Naruto? O moleque foi rejeitado pela vila inteira, tratado como um monstro, apontado na rua. E mesmo assim continuou treinando, continuou se levantando, continuou sonhando em ser Hokage. Imagina se ele tivesse parado porque alguém falou que ele era inútil. A história teria acabado no primeiro episódio. Mas você não é o Naruto, e a sua vida não é um anime. Na vida real você tem que escolher. Ou vive para ser aceito, ou vive para ser livre. Não dá para ter os dois. Quer um exemplo mais pé no chão? Você está no trabalho e dá uma ideia brilhante na reunião. Ninguém comenta. 2 semanas depois, o chefe apresenta a mesma ideia como se fosse dele, e todo mundo aplaude. Você fica se corroendo por dentro. Por que ninguém me valorizou? Simples. Porque as pessoas estão preocupadas com elas mesmas. O chefe quer parecer bom, os colegas querem parecer ocupados, e você quer reconhecimento. Resultado? Você é o único que perdeu a paz. A verdade é que, se você quiser parar de sofrer, tem que aprender uma lição dura. A opinião dos outros não paga suas contas. Não te faz dormir melhor. Não te faz ser mais feliz. Schopenhauer dizia que a maior forma de liberdade é a indiferença. E essa é a chave. Você tem que aprender a ser indiferente ao que as pessoas falam ou pensam. Mas calma. Indiferente não é ser arrogante. Não é sair gritando por aí que você não liga pra ninguém. É simplesmente entender que o que os outros pensam não muda quem você é. Olha o exemplo do Coringa no filme do Joaquim Phoenix. Ele era ridicularizado, humilhado, ignorado. Até que um dia ele decidiu que não ia mais viver tentando se encaixar. Ele quebrou completamente e escolheu ser ele mesmo, do jeito mais caótico possível. Você não precisa virar o Coringa, claro, mas precisa entender a essência. Se tentar agradar o mundo, você enlouquece. E vamos ser honestos, agradar todo mundo é impossível. Se você é gentil demais, dizem que você é bobo. Se é sério demais, dizem que é chato. Se é autêntico demais, dizem que é louco. Então por que tentar? Nietzsche falava sobre o espírito livre, aquele que rompe com as amarras da opinião pública e cria seus próprios valores. E é isso que você precisa fazer. Criar sua própria régua para medir o que é certo para você. Mas vamos falar do lado prático. Como parar de ligar para o que os outros pensam? Aqui vai a estratégia. Primeiro, aceite que você vai ser julgado de qualquer jeito. Julgar é o esporte favorito da humanidade. As pessoas julgam para se sentir superiores. Então, se vão falar de você de qualquer forma, que falem enquanto você vive a sua vida do jeito que quer. Segundo, treine o músculo da indiferença. Sim, é um músculo. Toda vez que sentir vontade de se justificar, se explicar ou agradar, respire fundo e fique quieto. Lembra do que você viu em Peaky Blinders? Thomas Shelby raramente explica suas ações. Ele fala pouco, age muito e não está nem aí para de opinião alheia. É por isso que todo mundo respeita o cara. Terceiro, escolha o seu círculo. Não dá para viver 100% sem ligar para ninguém. Você não é um ermitão. Mas dá para escolher de quem ouvir opinião. Como disse Marco Aurélio,
Se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. E se a crítica não vem de alguém que você respeita, não merece sua energia. Outra coisa, entenda que muitas críticas que você recebe não têm nada a ver com você. Quando alguém te chama de preguiçoso, às vezes está projetando a própria culpa. Quando te chamam de estranho, às vezes é porque você lembra a pessoa de algo que ela nunca teve coragem de ser. Então pare de carregar os traumas dos outros como se fossem seus. E sabe o que é libertador? Quando você para de se importar com o que pensam, você começa a se arriscar mais. Você diz o que realmente quer dizer. Você tenta coisas novas, sem medo de parecer ridículo. Você dança mesmo que riam. Você posta o que quer postar, sem passar meia hora escolhendo legenda. Olha para o Tony Stark no primeiro filme do Homem de Ferro. O cara literalmente chega em uma coletiva de imprensa e fala: "Eu sou o Homem de Ferro." Ele podia ter se escondido, podia ter feito teatrinho, podia ter inventado uma mentira. Mas não. Ele escolheu ser autêntico. E foi exatamente isso que o transformou no herói que todo mundo respeita. Você pode não ser um bilionário gênio filantropo, mas pode ser dono de si mesmo. E isso vale mais que qualquer aprovação. No final das contas, parar de se importar com o que os outros pensam é sobre escolher a sua própria paz. Você pode continuar vivendo como um escravo das expectativas, ou pode decidir que a sua vida é só sua. E acredite, quando você para de implorar aprovação, algo mágico acontece. Você começa a atrair pessoas que realmente gostam de você pelo que você é, não pelo personagem que você interpretava. Epicteto, Marco Aurélio, Nietzsche, Schopenhauer, todos eles estavam falando a mesma coisa, cada um do seu jeito. A liberdade começa na sua mente. E só você pode se libertar. Então aqui vai o convite. Da próxima vez que alguém falar mal de você, sorria. Agradeça mentalmente e continue andando, porque no fim do dia, a única opinião que realmente importa é a sua.